Muito boa noite a todos, a todas. Nós estamos dando início a mais um diálogo AMSUR, novamente em parceria com o Fórum 21, o que tem nos honrado muito. Hoje nós vamos tratar do tema que é dos conflitos geopolíticos e geoeconômicos que estão ocorrendo no mundo. A guerra da Ucrânia é uma expressão importante, mas ela não é o único acontecimento desse conflito geopolítico e geoeconômico. E nós vamos fazer hoje uma conversa que a gente pode chamar de especulativa, mas a ideia é conversar um pouco sobre que futuro a gente pode esperar, ou seja, o que é que vem pela frente, dados estes fortes conflitos que estão ocorrendo, tendo em vista que a centralidade, a unipolaridade que o mundo atravessava desde 1991, com o fim da União Soviética, vem hoje sendo questionada pelo crescimento de outros centros, que vem ganhando importância crescente. O caso da China, mesmo o caso da Rússia, alguns centros regionais que estão ocorrendo no Brasil, mudanças importantes nas rotas comerciais, a rota da seda na China, ou seja, nós temos um conjunto bastante grande de coisas acontecendo no mundo e a conversa hoje pretende explorar um pouco o que a gente pode esperar, né, da sequência desses conflitos. Mas mais do que esperar isso no mundo, a ideia é também solicitar aos nossos debatedores que a gente pense um pouco sobre o rebatimento dessas mudanças no nosso território, Brasil e América do Sul. Para conversar conosco sobre esse tema, nós temos hoje a presença de dois professores da Unicamp, o Bruno De Conte, da Economia, do Departamento de Economia, o Sebastião Velasquez, da área de Relações Internacionais da Unicamp. E, para dar início aos trabalhos, eu vou pedir que o Vicente Trevas, na qualidade de presidente do Instituto AMSUR, faça a abertura dos trabalhos e, precedendo a abertura dos trabalhos, eu quero solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto AMSUR, também clicando no sininho para serem notificados toda vez que surgirem vídeos novos e na mãozinha lá no OK, no gostei, porque isso amplifica bastante a penetração de nossos trabalhos. Então, Vicente, com você, por favor. Obrigado, Granado. Muito boa noite a todas e a todos, os nossos parceiros desse diálogo AMSUR, né? Inicialmente, voltar a agradecer a gentileza do professor Bruno de Conte, do professor Sebastião Velasquez Cruz, um grande amigo nosso, né? Por ter aceito o nosso convite, né? Nós somos, né, um pequeno e um embrionário centro de pensamento, né, onde nós discutimos as agendas da conjuntura, tanto nacional como internacional, do ponto de vista de uma reflexão mais estratégica. Então, essa é a nossa pretensão, o nosso desejo, né? E as questões diversas que, durante quase 2 anos, nós estamos discutindo, abordando nesses diálogos AMSUR, nessas reflexões, nós, enquanto Instituto, insistimos em algumas ideias forças que orientam a nossa reflexão interna, né? E eu vou utilizar 2 delas, assim, que é muito recorrente na abordagem das questões agendadas para os nossos diálogos. A primeira é a ideia da encruzilhada, né? Para nós é uma ideia muito forte, muito esclarecedora, né?
E aqui encruzilhada no sentido de um crossroad, né? Naquele momento em que o horizonte ele insinua caminhos diversos e escolhas diversas, né? Então, a primeira indagação que gostaria de fazer aos nossos expositores é se eles avaliam que a dinâmica geopolítica mundial se encontra numa encruzilhada, né? E quais seriam, né, os horizontes dessa encruzilhada? Ou seja, porque eu posso, numa encruzilhada, vislumbrar várias possibilidades. Por exemplo, uma delas, no caso da nossa discussão de hoje, é o aprofundamento do que nós podemos chamar, e o próprio Muniz Bandeira chamou, da desordem mundial, né? E uma outra possibilidade é que nós estamos tendo no horizonte a possibilidade de reconfigurar ou configurar uma nova ordem, se entende, internacional, né? Então, a primeira indagação sobre se é pertinente abordar essa conjuntura macro-geopolítica, os conflitos que se expressam aí na guerra da Ucrânia, a partir dessa noção de encruzilhada. Uma ideia força nossa também é a ideia da transição, né? E até estava preparando, enfim, um pouco esse roteiro para hoje, né? E me pergunto se um dos horizontes, você entende, pode ser o aprofundamento da desordem internacional. Então, na verdade, seria mais interessante utilizar não o conceito de transição, mas de interregno, né? Onde a ordem dominante ela é declinante, né? Mas ela ainda prepondera, e a nova ordem ainda não tem condições ou está para se configurar, né? Então, também gostaria de fazer essas indagações. Claro, evidentemente, como é um tema também de conjuntura, né? Quais são, né, as perspectivas, né? E também os efeitos colaterais. Repare. E aí eu estou vendo meu querido amigo Zé Luiz Del Roio, né? Quer dizer, quais os efeitos colaterais para a Europa Ocidental, né? E também os efeitos colaterais para a China, né? Porque está no horizonte dela, além das ameaças do Império, ela ser também uma possível mediadora desses conflitos, né? Então, são com essas indagações gerais que a gente agradece, devolvo a condução dos trabalhos ao Granado e um bom debate para todos nós. Granado, o seu microfone. Muito obrigado, Vicente. Então, sem mais delongas, como eu costumo falar, vamos direto ao nosso debate. Eu vou solicitar, então, a primeira fala para o Bruno De Conte. Bruno, liga seu microfone, por favor. Legal, obrigado, Granado. Boa noite a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito ao Granado pelo convite, ao Pedro Paulo Bastos, meu colega, que foi quem intermediou meu contato com o Granado, indicou meu nome, né, para estar aqui hoje conversando com vocês. E, claro, a toda a equipe que organiza esses encontros, né, ao Vicente. Esses encontros tão interessantes em torno da rede AMSUL e também do Fórum 21. É uma honra muito grande para mim estar ao lado do professor Sebastião Velasco, que é uma grande referência para todos aqueles que fazem pesquisa, né, sobre relações internacionais, sobre os conflitos geopolíticos e sobre economia internacional mesmo, né? É uma referência para nós da Unicamp e para o Brasil inteiro. E, bom, o Granado nos trouxe hoje aqui para tratar de um tema super quente, né, atual, importantíssimo e, claro, extremamente complexo. Afinal de contas, a gente está ainda no olho do furacão, né, de alguns processos de maior grandeza que estão em curso ainda, né, a guerra na Ucrânia, por suposto, mas também a pandemia, né, que ainda não acabou, nem mesmo do ponto de vista sanitário, né, a gente tem agora nova variante, enfim, mas muito menos do ponto de vista dos seus impactos, né, dos seus impactos econômicos, políticos, sociais sobre o globo. E até mesmo por isso o Granado nos pediu, e repetiu agora no início, né, para que nessa fala inicial a gente pudesse mais levantar bolas, né, temas, hipóteses,
para serem discutidos depois na sessão de debates que a gente vai ter. Então é isso que eu vou tentar fazer, levantar perguntas, temas, hipóteses, muito mais, claro, do que dar respostas. E, evidentemente, pela configuração da mesa, né, estando ao lado do professor Sebastião Velasco, eu me sinto mais confortável em concentrar um pouco mais minha atenção nas questões mais propriamente econômicas, né, embora, evidentemente, enfim, a dimensão geopolítica seja parte constitutiva desses debates econômicos que eu vou propor, e vou a todo momento enfatizar isso, mas até para não ficar repetitivo, eu vou falar mais aqui de economia internacional, né, a partir, claro, de uma visão de economia política, tá certo? Então, vamos lá. Que futuro esperar? Essa é a pergunta, né, que está no título dessa sessão e é por ela que eu vou me orientar. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso deixar claro que muitos dos processos em curso, do ponto de vista geopolítico e geoeconômico, não são propriamente novos, né? Depois a gente pode discutir, mas eu acho que vocês provavelmente concordam comigo. Principalmente na mídia, mas também na academia, muita gente, ao longo dos últimos anos, com a pandemia, mas também das últimas semanas, né, com a guerra, vem propondo que tudo mudou, que é uma nova era, um novo normal, né, foi um termo que se usou muito, e assim por diante. E há novidades, claro, sempre há, né, mas também tem traços de continuidade em tudo que a gente está vivendo, né. O que a gente enxerga é também o aprofundamento de tendências que já se manifestavam e que agora se fortalecem, né, ou se tornam mais explícitas no contexto contemporâneo. E existem também movimentos cíclicos, né, que não são inéditos na história do capitalismo, mas que são temporariamente mais intensos ou menos intensos e que podem ter ganho certa intensidade agora, né, eu vou falar mais concretamente sobre eles já já. Eu organizei minha fala aqui em torno das sanções econômicas. Podia ter organizado de diversas maneiras, né? Mas, enfim, no fim das contas, elas ganharam noticiário contemporâneo, né? Estão o tempo todo nos jornais, quando o assunto é economia internacional, mas também porque, na minha opinião, elas são bastante reveladoras, essas sanções econômicas. O desenho das sanções, os limites, né? Para que essas sanções sejam colocadas em prática, os efeitos das sanções. Então, acho que elas são reveladoras do modo de funcionamento da economia internacional e desses traços de continuidade ou de aprofundamento com relação àquilo que já existia. Então, eu vou falar brevemente um pouco dessas sanções, brevemente, porque, enfim, já estamos todos cansados, né, de ouvir isso todos os dias nos jornais, e depois eu vou entrar numa parte mais analítica, e aí, claro, mais sujeita aos debates, né, a polêmica, sobre aquilo que eu estou aqui chamando das revelações, de algumas das revelações dessas sanções. Então, bom, para começar, tem muita gente dizendo, desde o início, que uma das novidades dessa guerra é que ela não está sendo feita no campo meramente dos combates bélicos, né, mas que se trata de uma guerra econômica. Isso é verdade e tem motivos claros, né? Os Estados Unidos e a Europa sabem que teriam muito a perder se entrassem com tropas na Ucrânia, né? Então, enfim, conhecem o poder bélico da Rússia, em última instância, sabem que a Rússia tem o domínio da tecnologia nuclear. Então, evidentemente, evitam um confronto bélico direto, né? Ficam dando arma para a Ucrânia, né? E para isso, evidentemente, para além da arma para a Ucrânia, usam dessas ferramentas da chamada guerra econômica, um termo que está na moda aí, né? Mas, bom, essa guerra econômica não é nova, né? E esse é o primeiro ponto que eu queria enfatizar. Mesmo a dimensão das sanções não é algo propriamente novo, né? Vejamos o que é feito em Cuba, né? Já há mais de meio século, um embargo violento, enfim, que limita violentamente o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico cubano, com impactos profundos sobre o bem-estar da população cubana, né? Principalmente depois da queda do bloco soviético, que levou Cuba nos anos 90 ao tal período especial, como eles chamam, né? Vejamos as sanções contra a Venezuela, né? Não tenho nenhum motivo aqui para defender o Maduro, não é disso que se trata, mas o colapso econômico da Venezuela ao longo dos últimos anos não pode de forma alguma ser entendido sem que se leve em conta as sanções, né? Sem falar do Irã e da própria Rússia, né, em 2014, em função da Crimeia. Então, bom, as sanções não são propriamente uma novidade, essa guerra econômica não é propriamente uma novidade. Mas, claro, tem aspectos aqui que são específicos desse contexto e precisam ser analisados nas suas especificidades, né? A primeira especificidade é que a Rússia é uma economia importante para o mundo, né? É a 11ª, salvo engano, economia do mundo, tem algo como 1,7% do PIB global, que é relativamente pouco, né? Mas com importância grande, isso é de conhecimento de todos nós,
por seu provimento de energia, né, para o mundo, e particularmente para a Europa, né, e mais particularmente ainda para a Alemanha, para a Itália, para a Áustria e para alguns outros países do leste europeu. Isso torna um assunto mais delicado. Então, uma coisa é sancionar Cuba, né, outra coisa é fazer sanções contra a Rússia, né. Quando os Estados Unidos declaram que não vão comprar mais petróleo da Rússia, isso não tem muito impacto, porque só 1,5%, enfim, do petróleo importado pelos Estados Unidos vem da Rússia, mas no caso da Alemanha, isso é de conhecimento de todo mundo aqui, algo como 50%, né, do gás, mesmo do petróleo, vem da Rússia. Então, isso gera uma situação mais delicada e tensa nos dois extremos, né? Então, são pressões para a Alemanha parar de comprar gás russo, mas isso significaria literalmente os alemães passando frio nesse inverno, né? E possivelmente até no próximo inverno, ou nos próximos 2 invernos, porque não é de uma hora para outra, né, que se muda essa dependência. E, do outro lado, o fantasma de que a Rússia poderia interromper esse fornecimento de gás, né? Mas o que significaria a implosão da economia russa, principalmente porque o orçamento público russo é fortemente dependente dos impostos sobre petróleo e gás, né? Então, enfim, essa é uma questão específica desse contexto. E ainda no que diz respeito às sanções, tem novidades algumas nas ferramentas usadas, né? Isso é interessante de ser analisado. E as que têm chamado mais atenção são aquelas relacionadas à rede SWIFT, né? Rede de pagamentos internacionais, e as reservas internacionais. Eu vou voltar a isso já já. E quais são as revelações desse contexto de sanções por parte dos países ocidentais, das reações russas, né, a essas sanções, das ameaças, né, feitas, das cobranças para que outros países também façam sanções, enfim. Eu vou aqui enumerar algumas, 3 de forma mais importante, se der tempo uma quarta, do que eu estou chamando das revelações dessas sanções. Primeira revelação. Essas sanções revelam que o mundo é globalizado, vejam que curioso. Os próprios defensores da globalização, né, as potências do mundo ocidental parecem estar agora meio perdidas em meio à constatação de que o mundo é globalizado, de que a economia internacional é completamente integrada. E por que eu estou usando aqui de um tom de ironia, né? Porque no desenho, obviamente, todo mundo sabe, né, que o mundo é globalizado. Mas no desenho, as sanções vai ficando cada vez mais claro que é impossível atingir a Rússia sem atingir simultaneamente o restante do mundo, né? Então, bom, o primeiro subproduto dessas sanções é a inflação. É impossível, né, fazer sanções que atinjam meramente a Rússia. E o primeiro subproduto dessas sanções é a inflação, porque o preço da energia sobe para o mundo todo, né? Ou para o mundo quase todo, porque talvez a China fique um pouco fora disso, já eu volto nisso, porque o preço do trigo sobe, então, enfim, os jornais têm dito, bom, a guerra é na Rússia e na Ucrânia, mas o pãozinho da padaria da esquina, né, sobe, assim por diante. Então, enfim, o mundo é completamente integrado e essas sanções não podem ser cirúrgicas a ponto, né, de atingir meramente a economia russa. E aqui eu aproveito, então, e esse é o ponto mais importante dessa primeira, que eu estou chamando de revelação, né? Eu aproveito para expressar minha opinião sobre uma das polêmicas vigentes atualmente, que é da possibilidade de uma desglobalização. Esse termo tem sido muito usado, né? Com polêmicas grandes em torno do termo, né? Essa tese da desglobalização vem sendo levantada já desde a crise dos subprimes, né, de 2008, que eclodiu em 2008, 2009 nos Estados Unidos. E há, de fato, indicadores que apontam nessa direção. Por exemplo, a partir de 2009, e por algum tempo, né, o comércio internacional começou a crescer menos do que o PIB global. Isso foi, à época, uma novidade. Porque nas décadas anteriores, ao contrário, o comércio internacional sempre crescia mais do que o PIB global, mostrando a crescente integração das economias, né? Depois disso, bom, as políticas nacionalistas, né, principalmente do Trump, deram fôlego a essa tese da desglobalização, os esforços de uma reindustrialização, né, nos países centrais, de trazer de volta, no caso dos Estados Unidos, de trazer de volta para os Estados Unidos empresas que tinham ido para outros países. Depois disso, e alimentando, portanto, essa tese da desglobalização, os desarranjos nas cadeias globais de valor, né, provocados pela pandemia, então, antes mesmo da guerra, né, a pandemia provocou um desarranjo tremendo nas cadeias globais de valor. Falta de todo tipo de insumo, né, eu estou fazendo uma pesquisa no setor automobilístico no Brasil, e, enfim, o chip, né, é o que
continua faltando, né, para a indústria automobilística global. Muito carro está deixando de ser produzido em função da falta de chip, mas faltou borracha, faltou aço, faltou tudo, pneu, né? Parafuso, o Brasil teve que importar parafuso em algumas multinacionais. Quer dizer, provocou um desarranjo tremendo, né, nas cadeias globais, e em função disso, a Alemanha, a França, tem também hoje adotado políticas de reindustrialização, alegando que isso é importante, inclusive, para a soberania nacional. Então, não é só uma questão de relançamento da economia, mas a alegação é da soberania nacional, né? Então, enfim, isso fortalece a tese da desglobalização, que é fortalecida também pelas discussões ambientais, né? Já que o transporte das mercadorias pelo mundo é extremamente poluente, principalmente dos oceanos, né? Então, desse ponto de vista, evidentemente, seria pertinente consumir aquilo que é produzido no próprio país ou na região. E, finalmente, aí o motivo que mais sério, na minha opinião, para essa tese é a indústria 4.0, né? A robotização, que reduz os custos de produção mesmo em países centrais, pela redução da necessidade de mão de obra, né? Então, tudo isso estaria gerando um processo de retorno de empresas aos países centrais, essa é a tese, né? Em poucas palavras. Todos esses elementos são efetivos, mas eu confesso ter aqui um certo ceticismo em relação a essa tese da desglobalização. E eu acho importante a gente tomar um certo distanciamento dos aspectos mais conjunturais, alguns dos quais eu fui aqui mencionando, e voltar para questões essenciais do capitalismo e do seu modo de funcionamento, né? Do modo de funcionamento do capitalismo. O capitalismo é inerentemente extroversivo. O seu modo de funcionamento exige a extroversão. Isso não sou eu que estou dizendo, claro, né? Eu estou me baseando aqui em autores clássicos que, na minha opinião, entenderam de forma apropriada o funcionamento do capitalismo. A dinâmica capitalista é dada pela necessidade do capital de se valorizar. Uma necessidade, enfim, inesgotável, né, ilimitada, e que vai violentamente destruindo as barreiras que lhes são colocadas, né? Pelo menos quando o nosso foco de análise recai sobre o médio e longo prazo, né? Daí deriva, então, todo o movimento histórico de extroversão, de expansão da atuação do sistema pelo globo, né, de busca por mercados, em primeiro lugar, mas também de busca por matérias-primas exóticas ou mais baratas, de busca por mão de obra mais barata, de busca por lugares em que as regulações ambientais são menos sérias, né, e, portanto, menos onerosas, de busca por lugares onde se possa exportar capital e oferir uma rentabilidade mais elevada, que não é obtida nos países centrais, né? Então, o modus operandi do capitalismo é inerentemente associado àquilo que se convencionou chamar, né, de globalização. Ao contrário do que muitas vezes se coloca, a globalização, pelo menos na forma como eu estou aqui concebendo, né, não é um fenômeno das últimas décadas, né? Tem características particulares desse processo, desde os anos 80, 90, enfim, mas é um fenômeno mais antigo, que, ao meu juízo, não vai ser revertido agora. Tá certo? Dito isso, é claro que tem ciclos, né? Existem os ciclos. Tem momentos em que são colocados alguns entraves ao capital financeiro, por exemplo, como foi no pós-guerra, no arranjo de Bretton Woods. Tem momentos em que pode haver uma redução no ímpeto do comércio global, enfim, e aí, enfim, o momento atual acho que pode se caracterizar, se enquadrar nessa caracterização, mas isso não ensejará, e isso é o meu ponto aqui, mudanças estruturais, né? Uma desglobalização no sentido mais estrutural, né? Há problemas operacionais para isso, e essas políticas contemporâneas de reindustrialização estão mostrando, né, os problemas operacionais relativos a isso, mas tem um conflito mais importante, na minha opinião, com uma tendência que é inerente ao sistema capitalista, que é essa tendência à extroversão, né? Então, esse acho que é um primeiro ponto relevante aí que eu enfim, acho que a gente pode depois debater. Uma segunda ordem, né, de revelações aí dessas sanções. Um outro aspecto de grande importância, na minha opinião, que vem sendo trazido à tona pelas sanções. A hegemonia do dólar, tá certo? E as disputas em torno dessa hegemonia. Até o jornal O Globo, eu não sei se vocês viram, na semana passada, ou um pouco antes, fez um editorial chamando atenção para essa hegemonia do dólar e os riscos que ela acarreta, né, para os outros países. E, bom, essa hegemonia também não é novidade, claro, né? O Valéry Giscard d'Estaing, enquanto ministro das Finanças do De Gaulle, antes de ser presidente, cunhou a expressão privilégio exorbitante, né, que os Estados Unidos tinham por ter a moeda como a moeda-chave do globo ser a moeda nacional estadunidense, né?
Então, quer dizer, isso não é novidade. De fato, o SMI, o Sistema Monetário Internacional, sempre funcionou de forma hierárquica, com algumas moedas com uso internacional, poucas moedas, né, com uso internacional, a maioria das moedas não tendo uso internacional, e uma moeda no topo dessa hierarquia, né, como a moeda-chave do sistema. A libra esterlina, ao longo do século XIX, início do XX, e o dólar de forma mais oficial a partir de 44, né, 1944, com Bretton Woods, e com mais força ainda a partir de 71, né, 1971, quando o Nixon declara unilateralmente o fim da conversibilidade do dólar em ouro, que é o fim do regime de Bretton Woods, né? Então, quer dizer, isso tudo não é novo. Mas o contexto atual revela as dificuldades de todos, e eu enfatizo aqui o todos, né, os países do mundo, em se desvencilhar das amarras criadas por essa hierarquia monetária, né, e essa hierarquia financeira. Em primeiro lugar, são aspectos relacionados a essa hierarquia monetária que fazem com que os países que não são emissores de moedas que têm um uso internacional, né, que a gente pode chamar de moedas centrais, tenham que acumular montantes exorbitantes de reservas internacionais, tá certo? Afinal de contas, em situações de aumento do grau de incerteza da economia internacional, esses países que não emitem moedas centrais, eles podem sofrer fuga de capital, né? Então, eles têm que criar um colchão de segurança contra essa fuga de capital, tá certo? Contra momentos em que essa vulnerabilidade externa se materializa, né? E um colchão de segurança para intervenções no mercado de câmbio, né? Para evitar desvalorizações excessivas da moeda nacional, tá certo? Então, por trás desse acúmulo de reservas monstruoso, que o Brasil mesmo fez, né, nas últimas décadas, tem, enfim, a forma como se organiza o sistema monetário internacional, com uma moeda-chave, algumas pouquíssimas moedas com uso internacional, e a maioria das moedas do globo que não tem uso internacional, ou seja, quando o real atravessa a fronteira, ele não é moeda, né? Ele é um mero papel. Talvez no Paraguai, na Argentina, tem algum uso, mas, enfim, se chega no México, já não tem mais uso, é um mero pedaço de papel, né? Isso tem implicações, uma dessas é essa, precisamos acumular reservas internacionais. E, bom, a Rússia, e a maioria dos países ditos emergentes, né, eu não gosto muito desse termo, aprendeu com as crises dos anos 90 e acumulou reservas enormes. Depois da crise de 98, a Rússia foi acumulando reservas que chegaram hoje ao patamar de 600 bilhões de dólares, né, mais do que isso. Então, essa foi uma lição de casa, de certa forma, feita pela Rússia para lidar com esse contexto, né, de integração financeira e hierarquias monetário-financeiras. Uma outra lição de casa feita pela Rússia desde 2014 foi gradualmente reduzindo as reservas em títulos públicos estadunidenses, né, com medo justamente de sanções. Mais do que isso, fez um acordo para comércio bilateral com a China em moedas locais, eu não sei se vocês sabem disso. Mais do que isso, criou uma plataforma para pagamentos internacionais, ao molde do SWIFT, né? Tem uma plataforma criada pela Rússia e assim por diante. Mas a coisa não é tão simples assim, né? O Banco Central russo não foi trocando títulos públicos estadunidenses só por títulos chineses. É verdade que a parcela que mais cresceu nas reservas russas é de títulos chineses, hoje eles são algo como 13% do total. Mas o percentual em euros é muito maior, tá certo? Então, por mais que houvesse um voluntarismo político, o Banco Central russo não trocou tudo por título em renminbi, tá joia? Então, bem, quando o congelamento das reservas é feito pelos Estados Unidos, mas também pelas outras potências europeias, isso limita o poder de fogo do Banco Central da Rússia, né, para conter a depreciação do rublo. Tá certo? O comércio entre Rússia e China, hoje ele não é mais feito preponderantemente em dólar. Isso é bastante interessante de se verificar. Mas vocês sabem em que moeda que ele é feito, o comércio Rússia-China, a maior parte dele? Em euro. O maior percentual é em euro, não é em renminbi. O renminbi aumentou muito, o percentual em renminbi chinês, né, aumentou muito, mas o que mais aumentou foi o euro. Por quê? A discussão aqui seria longa, né? Mas enfim, para resumir, não é trivial alterar o sistema monetário internacional, tem componentes estruturais por trás dessas mudanças, e tem uma certa inércia, até mesmo em função de convenções, né, da confiança estabelecida em torno de certas moedas. Então, não é da noite para o dia, não é em uma década que, enfim, o comércio russo, entre Rússia e China vai ser feito nas moedas locais. Conseguiu-se evitar o dólar em troca do euro, porque o euro é reconhecidamente uma moeda também de uso disseminado internacionalmente, né? Tá certo? Então, enfim, o contexto atual mostra muito claramente a dollar trap,
a armadilha do dólar, para usar a expressão de um autor indiano, Prasad. Mas, claro, né, o esforço da Rússia de alterar o sistema monetário é uma parte da história. O esforço maior e mais importante é o da China, evidentemente. E aí a China reúne algumas das condições estruturais necessárias para internacionalizar a sua moeda. Algumas porque tem outras que ainda não reúne, né? Eu vou voltar a isso. E tem demonstrado a China vontade política para fazer isso, né? Por meio de um arsenal de medidas de internacionalização do renminbi, super interessantes, principalmente depois da crise dos subprimes. E o resultado é que tem sim havido um aumento importante do uso do renminbi internacionalmente. Importante, principalmente se a gente tem em mente essa inércia que eu mencionei há pouco, que caracteriza o sistema monetário. Mas, bom, mesmo assim, mesmo esse avanço sendo auspicioso, em certa medida, encontra limites importantes. Só para dar alguns números, eu poderia dar muitos outros. Do início do século para cá, o percentual das transações realizadas nos mercados cambiais globais, que era feito em renminbi, foi dobrando de triênio em triênio. Os dados são trienais porque são de uma pesquisa do BIS, que é trienal. Isso é extraordinário, né? Dobrar de triênio em triênio. Mas o que é esse dobrar? Passou de 0,5 para 1, de 1 para 2, de 2 para 4. Hoje está em torno de 4,3%. Então, de todas as transações cambiais globais, em todos os mercados cambiais globais, só 4,3% são feitos em renminbi. E vocês sabem qual é o percentual do dólar estadunidense? Quase 90%. Vejam o tamanho, então, da discrepância, né? O PIB chinês é hoje algo como 15% do PIB global, mas só 4%, repito, das transações cambiais globais são em renminbi. Vejam a diferença, então, né? Reservas internacionais. Tem aumentado o número de países que têm títulos públicos em renminbi na composição das suas reservas. Não é só a Rússia, né? Países africanos, asiáticos, até o Banco Central Europeu comprou título público chinês. Mas sabe quanto isso significa no total das reservas globais? É algo como 1,2% das reservas globais são em renminbi, são em títulos chineses, né? E em dólar é algo como 2/3. Então vejam de novo a discrepância, né? Então o uso do renminbi vem aumentando, repito, isso não é pouco, mas tem dois elementos aí importantes para a gente considerar. Um, tem um viés regional nesse aumento do uso do renminbi. A China ainda não consegue fazer comércio em renminbi com países europeus, né? Mesmo com a Rússia está difícil, eu mostrei há pouco, né? E tem uma concentração do uso do renminbi para transações comerciais, o que significa, em outras palavras, que o renminbi ainda não é considerado como uma reserva de valor em escala global. A reserva de valor da economia internacional ainda é o dólar estadunidense e vai seguir sendo por algum tempo, né? Até mesmo porque o sistema financeiro dos Estados Unidos vai continuar sendo o principal sistema financeiro do mundo por algum tempo, tá certo? A China vai ultrapassar em breve, né, os Estados Unidos do ponto de vista do PIB, mas isso não significa que automaticamente o sistema financeiro chinês se torne mais importante do mundo, até mesmo porque a China ainda põe entraves a isso, estrategicamente, né? E acertadamente, a meu juízo, põe entraves, regulações sobre a conta financeira. Então, enfim, não é rapidamente, né, que o sistema financeiro chinês pode se tornar o principal do mundo, e muito menos a moeda chinesa, a principal do mundo, né? Então, bom, meu ponto aqui é que a hegemonia do dólar segue em conteste, pelo menos por algum tempo. É claro que qualquer especulação sobre o longo prazo é muito difícil de ser feita, porque, ao fim e ao cabo, diria respeito a especulações sobre uma transição hegemônica, né? Se houver uma transição hegemônica, enfim, é impossível ainda saber se isso vai ou não acontecer, né? Mas em algum momento vai haver também um destronamento do dólar, claro, né? Mas o meu ponto aqui, isso não está num horizonte próximo. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos já eram a principal potência industrial do mundo em 1870, mas é só em 1944 que a gente pode falar propriamente de um sistema monetário internacional ancorado no dólar, né? E os chineses sabem disso. Então, quer dizer, 70 anos, né, demorou essa transição, a transição da libra para o dólar. E os chineses sabem disso, né, e eles não têm pressa, eles não têm motivos também para fazer um ataque contra o dólar hoje, porque eles mesmos perderiam com isso, né? Bom, dito isso, em relação às perspectivas para uma moeda-chave, é preciso também, claro, reconhecer que a China pode se fortalecer também nesse âmbito com a conjuntura atual, porque a Rússia, apesar de ter um sistema próprio de pagamentos internacionais, tende a usar mais o CIPS, que é o SWIFT, entre aspas, chinês, né? E outros países podem começar a fazer isso também, né? E também, por que não dizer, né? Porque a China, mais do que nunca, vê na prática quais são as sanções financeiro-monetárias que ela própria pode vir a sofrer no futuro, né? Por essa via monetária e financeira. Terceiro e último, acho que eu não vou ter tempo aqui de falar, de uma quarta revelação,
Eu fico na terceira. Uma terceira pretensa revelação, desde logo da pandemia, mas também das sanções, é aquela em relação a uma maior intervenção estatal na economia, né? Tem gente dizendo que a era do neoliberalismo acabou, que o protecionismo, o nacionalismo, as políticas anticíclicas durante a pandemia, e também agora, né, essa guerra econômica, mostram uma ação maior do Estado na economia. Sobre isso, eu diria que, na essência, pouca coisa mudou ou mudará. Essas intervenções sempre foram a regra, né? Mesmo que de forma mais escamoteada, ou por trás de um discurso liberal. Sempre houve, né? Política industrial, por exemplo. Os Estados Unidos falam contra a política industrial, mas fazem, né? Mariana Mazzucato estuda isso, Carlos Medeiros, aqui no Brasil, mostra que as inovações nos Estados Unidos são todas feitas pelo Pentágono, né? Ou pela NASA, ou pelo Departamento de Saúde estadunidense. Então, enfim, o que acontece agora é que elas são mais explícitas, né? O que talvez seja uma coisa boa, porque facilita a compreensão dessa dinâmica por parte dos analistas. Mas aí, eu toco num ponto associado de extrema importância para nós aqui na América Latina, né? O espaço de ação, de desenho e de implementação dessas intervenções varia muito se a gente está falando de países centrais ou periféricos. E aí a pandemia é pródiga em mostrar essas assimetrias, né? Eu estou fazendo um estudo, junto com alguns doutorandos do Instituto de Economia da Unicamp, sobre a retórica das agências de rating, de avaliação de risco, né? Em relação às políticas de combate à pandemia feitas no centro e na periferia. A gente pegou 58 relatórios de 3 grandes agências, e olhando de um lado para Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e México, e de outro lado, Estados Unidos, Alemanha, França e Japão. E fica muito claro o tratamento diferenciado dado por essas agências aos países periféricos e aos países centrais. Os déficits públicos provocados pelas políticas de combate à pandemia são muito maiores nos países centrais, isso não é novidade, né? O aumento da dívida também. Mas os países que sofrem downgrade durante a pandemia, né, por parte dessas agências de avaliação, são os países periféricos, latino-americanos inclusive, né? Então, bom, como a pandemia pegou o mundo todo fez política anticíclica, é um momento privilegiado para esse estudo comparativo, que, na verdade, mostra o que se esperava. Em primeiro lugar, que para além das ações estratégicas que eu mencionei há pouco, como política industrial, que podem, às vezes, ser mais camufladas, né, lideradas pelo Estado, nos momentos de crise, por mais radical que seja a retórica neoliberal, o Estado vai entrar intervindo, claro, né? Mas não é que isso signifique propriamente uma mudança no papel do Estado na economia, a meu juízo. Em segundo lugar, mostra que o grau de autonomia para essas intervenções, num contexto de economias integradas, e principalmente de finanças integradas, é muito menor para países periféricos, né? Isso está muito evidente no contexto contemporâneo. Eu já falei bastante, então eu vou caminhar aqui para uma conclusão. Eu acho que nós estamos, sim, vivendo um momento histórico, evidentemente, né, mas que é preciso também ter cuidado para separar o que é de fato novo do que é estrutural, né, do que já era a regra. E o meu ponto central aqui é que nós estamos vivendo uma sucessão de crises, né, que vão se entrelaçando e justamente revelando as contradições estruturais, né, do atual sistema econômico, que não tem se resolvido, né, ao contrário, tem se aprofundado, e aqui eu trouxe algumas delas, mas, enfim, a gente poderia discutir um conjunto de outras também, né? Eu agradeço mais uma vez pelo convite e termino por aqui, ficando à disposição de vocês para o debate. Muito obrigado, Bruno. Passo, então, para o Sebastião. Sebastião, por favor, liga seu microfone. Eu liguei. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite do Granado, o Tiburcio, que é o nosso companheiro do Fórum 21 e que me antecipou o convite, ao Trevas, e agradecer ao Bruno pela exposição, não é? Tão abrangente, tão segura que fez. Enfim, para mim é um desafio também, porque eu não estava trabalhando neste momento especificamente com esse assunto, embora tenha falado e tenha escrito sobre o quadro geral muito tempo, não é? Então, o que eu vou fazer aqui, no espírito da indicação do Trevas, não é? De que nós vamos fazer uma especulação a respeito do quadro
não é? E dos conflitos geoeconômicos e geopolíticos, não é? E, enfim, sugerir alguns elementos de compreensão, muito menos sobre a economia política, não é? A dimensão econômica desses conflitos, mas a dinâmica política, não é? Do mundo em que nós vivemos. Não é? Eu, antes de entrar propriamente na exposição, o roteiro de exposição que eu tinha imaginado, são pontos, enfim, para reflexão, queria levantar uma preliminar que eu acho que se impõe, não é? Depois de ouvir o Bruno Conte, que nós estamos vivendo, nós, eu digo aqui, sobretudo os que, enfim, têm alguma quilometragem, não é? Um momento de muita transformação no mundo, não é? Enfim, e vamos, sem recuar muito, falar de 1989, não é? O mundo, do ponto de vista político, geopolítico, era uma coisa, não é? Até o final dos anos 80, meados dos anos 80, e virou uma outra coisa, com um enorme impacto na economia mundial, enfim, nas formas de compreensão desse mundo, ou seja, na ideologia, né, econômica e não econômica. Isto não é por acaso, é que quando nós falamos de capital e quando falamos de capitalismo, nós não podemos perder jamais de vista que nós não estamos falando de sistema econômico, nós estamos falando de sistema econômico e político. Não há capital sem Estado. E o capitalismo é caracterizado, esse é um ponto que o Wallenstein enfatiza enormemente, é o ponto de partida de toda a teorização dele, mas não apenas dele. O capital não corresponde a um Estado, não é? A um Estado global. A estrutura política do capitalismo é uma estrutura fragmentada. Não é? Esse eu acho que é um ponto importante, porque desta característica política do capitalismo emergem uma série de fenômenos que têm impacto muito grande na economia. Então, eu vou começar estabelecendo esse ponto para dizer o seguinte: olha, uma frase de efeito que vocês talvez conheçam, certamente, é o futuro, não é? Começando também com o título do nosso encontro, enfim, conflitos geoeconômicos e geopolíticos, o que esperar do futuro. Fazer previsões é uma atividade de elevado risco, sobretudo quando as previsões se referem ao futuro. Então, essa frase, que tem uma monta de humor, acho que nós, enfim, devemos considerá-la, ainda que seja um pouco computado, mas deixando de lado esse elemento, enfim, essa ponta de humor que exista na frase, eu acho que convém meditar sobre a ideia mesmo de presente e futuro. Não é? Vejam, nós estamos aqui num encontro e a fala, a exposição do Bruno, que terminou há 10 minutos, já não é mais presente. No contexto do nosso encontro, é passado, depois, enfim, vai se atualizar, se retomar no debate. Mas, no contexto do nosso encontro, enfim, é passado. O presente é o que eu estou, enfim, dizendo exatamente nesse momento. Essas duas, enfim, eu faço essa referência muito simples para sugerir que
passado e presente são categorias, digamos assim, que dizem respeito a cadeias de acontecimentos distintos. Não é? E o que importa é ter em mente a respeito do que nós estamos dizendo quando falamos de presente e de futuro. Dito isso, eu acho que não distingo tanto do que foi a linha de exposição do Bruno, a não ser nesse particular. Não é? O presente que está, digamos assim, que informou a exposição do Bruno se eu bem entendi, mas eu acho que eu entendi sim, é o capitalismo, não é? O que há de próprio, que há de característico do capitalismo e, portanto, quando nós pensamos, não é, neste objeto, nós podemos falar do que ocorre agora, o que ocorreu ontem, e muito provavelmente o que ocorrerá daqui a alguns anos, não é, como um presente, porque não há mudança, a não ser que haja uma mudança sistêmica, não é? E nós estejamos não apenas numa determinada conformação do capitalismo, mas fora do capitalismo, não é? Nas suas distintas conformações históricas, capitalismo competitivo, capitalismo monopolista, algumas características são permanentes e, desse ponto de vista, nós estamos no presente. O presente o objeto que eu tenho em mente não é o capitalismo, não é? Mas é a conformação da ordem econômica e política internacional que se desenha depois de 1989, depois da Guerra Fria. E, neste marco, não é, temporal, o que nós estamos vivendo hoje. Não é? E, desse ponto de vista, eu vou sugerir a seguinte hipótese. Eu acho a seguinte tese, se vocês quiserem. Em relação à dimensão militar da crise que nós estamos vivendo, eu tenho, para mim, acho muito provável que nós estejamos vivendo um presente longo, um presente prolongado. Não é? Enfim, há negociações em curso, enfim, há uma movimentação de tropas e eventos no campo de batalha, mas tendo em vista não só a mobilização de recursos e de vontade política internas na Ucrânia, mas, sobretudo, a mobilização internacional, aquilo que o mundo capitalista, o mundo ocidental, para dizer assim, está depositando neste conflito, o mais provável, me parece, é que nós estejamos assistindo o início, não é? São 3 semanas, é muito pouco, não é? O início de uma guerra prolongada. O Ocidente está se preparando para uma guerra prolongada. Uma guerra que pode envolver negociação, trégua, cessar-fogo, que será rompido sistematicamente, porque a Ucrânia, muito antes do início das hostilidades, estava se organizando em conexão, em articulação com os Estados Unidos e com a OTAN para enfrentar uma guerra, enfim, não convencional, uma guerra irregular contra um eventual invasor, e ocupante. Então, se vocês pensarem na montanha de dinheiro, não é, que
Inglaterra, os Estados Unidos, a Polônia, e tal, tem, em pouquíssimo tempo, não é? Do início, de 24 de fevereiro para cá, canalizado para a Ucrânia, e ninguém sabe exatamente na mão de quem essas armas estão caindo, não é? O quadro que, enfim, o cenário, não é, que parece estar informando essas ações é o cenário de uma guerra prolongada, não convencional, e como a Ucrânia não é o Afeganistão, é uma guerra que vai ser travada enfim, nas áreas urbanas, nas áreas metropolitanas. Então, enfim, isso é algo que, enfim, aparece no comentário de analistas, enfim, militares, estrategistas. Não é o melhor, não é o cenário que nós possamos desejar, querer. Todo o empenho deve ser feito para enfim, uma saída negociada, mas a disposição de ânimo, não é, que se expressa, inclusive, na fala do Biden, não é, na fala do Biden e da liderança, enfim, ocidental, de uma maneira mais ampla, indica que não há nenhuma aposta, nenhum empenho em produzir as condições de uma solução negociada que restabeleça a curto prazo uma normalidade, não é, entre, enfim, naquela região, que necessariamente será ou não uma normalidade muito mais ampla, não é? Porque é muito difícil imaginar o restabelecimento das condições, digamos assim, normais de convivência internacional quando enfim, quando existe um concerto entre os Estados Unidos e os países europeus em, enfim, expropriar as reservas internacionais, muito bem descritas pelo Bruno, acumuladas, enfim, durante anos, não é? Por um país, como forma de se defender das oscilações e dos desequilíbrios econômicos, exemplo do que ocorreu e atingiu muito fortemente a Rússia em 1998. Então, a negociação do ponto de vista militar, diretamente, a Rússia e a Ucrânia, mas nada ocorrerá sem um conserto, um acerto que vá muito além e que envolva os grandes protagonistas desse conflito. Os grandes protagonistas não envolvem a Ucrânia. Quando eu digo grandes protagonistas, eu não estou pensando na Ucrânia. A Ucrânia é um peão num jogo muito maior. Mas quando nós pensamos no jogo muito maior, a ideia de um presente prolongado é muito mais forte ainda, porque o que nós estamos assistindo hoje a um episódio de uma situação, de uma configuração que se desenha, ou começa a se desenhar em 2008, né, eu diria, 2008, a crise financeira de 2008, o fracasso nas negociações globais do comércio, a OMC, e, sobretudo, para ficarmos mais próximos do tema da minha exposição, que é a dimensão geopolítica, o sinal muito claro emitido pela Rússia em 2008 quando, enfim, lançou uma operação militar especial, digamos assim, para usar o termo de hoje, contra a Geórgia. Então, ali, em 2008,
nós temos um ponto de inflexão, né? Um ponto de inflexão que lança o mundo, do ponto de vista político, num período diferente, que se torna muito mais evidente como distinto, não é? Em 2014, quando, ao contrário do que ocorreu em 2004, a Rússia reagiu ao golpe na Ucrânia, chamada Revolução da Dignidade, os acontecimentos da Praça de Maidan, enfim, dando apoio, não é, à população russa na Crimeia, que reagiu enfim, ao golpe num referendo, enfim, num movimento separatista que depois se expandiu para outras áreas no leste ucraniano, uma região, enfim, cultural, étnicamente russa, economicamente também muito articulada com a Rússia. Então, 2014 deixou muito claro que, enfim, digamos assim, muitos dos supostos que informaram a política econômica e a política internacional de 89, enfim, por quase 25 anos, tinham ficado para trás. Então, nós estamos nesse presente, e esse presente é longo, é um presente que foi caracterizado por um colega russo, um cientista político russo, Yevgeny, como uma nova Guerra Fria quente. Não é? Guerra Fria quente, ele queria dizer, porque era diferente da Guerra Fria, onde digamos assim, os estados envolvidos não sofriam ou não enfrentavam uma situação de ameaça existencial, porque tinham tinham as suas respectivas áreas de influência e não havia contato direto entre, enfim, as forças na fronteira. Com a expansão da OTAN, isto mudou, não é? E hoje a Rússia é um Estado que vive concretamente uma situação de ameaça existencial, não é? Ou seja, a distância entre a Ucrânia e o centro nevrálgico do poder na Rússia é de alguns minutos, no caso enfim, de um lançamento de um míssil. Ou seja, não há possibilidade sequer de acionamento de qualquer sistema de defesa, não é, que seja eficaz. Então, é uma situação muito, muito diferente. O que significa essa mudança? Eu acho que, e como nós chegamos a ela, acho que nós temos que, enfim, eu vou ser muito rápido para não, enfim, para não ficar, enfim, me tornar redundante e deixar tempo para o nosso debate. Mas, enfim, essa situação que eu marquei temporalmente 1989, mas que se torna, digamos assim, evidente para o mundo todo, inclusive para os próprios agentes da política internacional, em 1990, com a Guerra do Golfo, e logo depois, em dezembro de 91, com o colapso, a desintegração da União Soviética, é uma ordem internacional, o termo, inclusive, foi lançado num discurso do Bush pai, é uma ordem que envolvia uma determinada configuração, determinada organização econômica,
vamos dizer numa palavra, o capitalismo neoliberal, é uma organização, uma chamada, digamos assim, política, um modelo político, a democracia liberal, eleitoral, como um paradigma universal, e como cartão, digamos assim, ou como credencial para que os países pudessem ingressar como, digamos assim, no círculo das nações respeitáveis, e uma dimensão ideológica, e aí, enfim, direitos humanos têm uma importância enorme, anticorrupção, que entra também nessa época, enfim, é um sistema, uma ordem que era assentada, de um lado, naquilo que foi exposto pelo Bruno, enfim, a hegemonia monetária dos Estados Unidos, a hegemonia do dólar, mas também uma economia real, produtiva, que se transformava tecnologicamente sob liderança do capitalismo, enfim, em geral, mas do capitalismo americano em particular, por um lado, e, por outro, na supremacia militar incontrastável, dos Estados Unidos e do seu prolongamento, atlântico, a OTAN. Muito bem. Essa ordem, enfim, nós vivemos todos nos anos 90, anos gloriosos da globalização, não no sentido da integração econômica, da extroversão, pura e simplesmente, mas como um projeto de reconfiguração do capitalismo, dando total liberdade de circulação aos capitais e assim por diante. Enfim, a economia, a globalização neoliberal. Essa ordem econômica e política, essa conformação econômica e política do capitalismo, que se desenha depois enfim, da política de blocos, depois do fim da Guerra Fria, tinha alguns problemas, algumas falhas geológicas. Uma delas era o caráter excludente dessa forma de organização econômica e política. Nós sabemos disso no Brasil e tal, mas isso é uma característica global, universal, deste tipo de capitalismo. A segunda coisa é que era uma ordem política e ideológica profundamente excludente também, porque propunha enfim, os chamados valores ocidentais como, enfim, valores universais, e, em nome desses valores, se sentia autorizada a romper com os princípios do direito internacional, a soberania, enfim, não intervenção nos assuntos internos, enfim, dos países, ou seja, que, enfim, contestava no plano político e ideológico o princípio básico da soberania. Em nome de uma concepção ético-política ou moral, de como deveria ser o mundo, enfim, empreendia guerras onde a assimetria era enorme. Belgrado foi bombardeada durante mais de um mês, enfim, totalmente destruída, com as perdas civis, os danos colaterais que sabemos, e, enfim, quantos soldados americanos foram, enfim, atingidos, perderam a vida nesse combate? Enfim, 5, 6, tanto. Enfim, porque
eram guerras, isto é, eram operações feitas no quadro de uma assimetria tecnológica tão grande que a própria noção de guerra perdia sentido. Não é? Eram muito mais operações de limpeza, não é, do que combates. Muito bem. Essa ordem, enfim, tinha essa falha, mas essa ordem tinha uma outra falha, que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, que é o fato de que a Guerra Fria era uma guerra híbrida, para usar o termo, uma guerra híbrida. Ela foi vencida pelos Estados Unidos, pelo Ocidente, do ponto de vista político, ideológico, mas não foi vencida do ponto de vista militar. Não houve, ao contrário do que aconteceu com o Japão e com a Alemanha em 1945, derrota militar do inimigo. O inimigo saiu derrotado, porém detentor de um arsenal nuclear enorme, capaz de destruir o planeta. 30 mil ogivas militares, ogivas nucleares, tinha a União Soviética em 1991. Com esse detalhe, parte dessas, um terço mais ou menos dessas ogivas não estavam na Rússia, estavam espalhadas em algumas repúblicas, a Ucrânia mesmo, o Cazaquistão, a Bielorrússia. E aí, grande ironia da história, diante da, enfim, proliferação que esse quadro representava e da possibilidade de descontrole do material, das próprias bombas e do material físsil, os Estados Unidos, com os seus parceiros europeus, desde o início da década de 90, fizeram uma política em concerto com a Rússia para concentrar a força nuclear da União Soviética no estado sucessor, que era a Rússia. Não é? Por isso que a Ucrânia, todos esses países, enfim, foram induzidos a devolver à Rússia o equipamento nuclear que tinham nos seus respectivos territórios. Então, nós tivemos essa ordem, começa assim, um país, a Rússia, que foi devastado do ponto de vista econômico, a Rússia de 1990, estou falando da União Soviética, a Rússia, a República Russa, de 1990 a 1995, perdeu 50% do seu produto interno bruto. Sofreu uma queda econômica superior, muito superior ao que foi a dos Estados Unidos no período da Grande Depressão. Então, ela saiu muito debilitada, quase prostrada, mas ainda assim com um poderio militar muito grande, desorganizado e tal, com grandes problemas, mas com, enfim, um potencial, enfim, equivalente apenas ao dos Estados Unidos, com um único país, enfim, na mesma categoria, os Estados Unidos. Bom, o tempo passa, enfim, em 1999, uma dessas guerras humanitárias, exatamente a que eu mencionei, acendeu na liderança russa sinais mais do que amarelos, sinais vermelhos. Olha, não é possível. E na passagem do Yeltsin para o Putin, a ideia de recompor digamos assim, as condições de autonomia nacional da Rússia se consagraram. E
houve o que nós sabemos, a história política da Rússia, mas não foi só na história política da Rússia. A partir de 2008, quando a Rússia se sentiu induzida a dar um sinal claro ao Ocidente de que não aceitaria a incorporação da Geórgia e a Ucrânia na organização militar do Ocidente, a OTAN, a partir daí, a Rússia deu início a um processo de reforma do seu sistema militar, organizacional e tal, e de investimento muito forte em tecnologia militar, que hoje garante superioridade à Rússia em alguns armamentos, enfim, muito importantes, como os mísseis hipersônicos que foram mencionados aqui na nossa conversa no início. Então, são, digamos assim, essas contradições, se vocês quiserem, essas falhas geológicas levaram, digamos assim, a choques na ordem internacional que em 90 parecia tão bem arrumada. A primeira delas foi 2001. 2001, o atentado e depois a guerra do Iraque. A guerra do Iraque mostrou que a capacidade militar americana, com toda a sua parafernália tecnológica, tinha limites, não é? Porque ela era muito forte e muito capaz de destruir, mas era muito limitada no que diz respeito a controle de populações e a controle do território. Não é? Os Estados Unidos foram batidos no Iraque e, vergonhosamente, batidos no Afeganistão, como nós vimos no ano passado. Por outro lado, você tinha uma outra falha que eu não mencionei, enfim, mas que é o que todos nós sabemos, a China. Né? Nessa ordem, havia um descompasso entre o dinamismo econômico e a configuração política. Ou seja, o dinamismo do capitalismo asiático e chinês é um elemento, digamos assim, perturbador dessa ordem e se configura expressamente como um elemento perturbador depois de 2008. A partir de 2010, no governo Obama, há o que chamava o pivô asiático, no discurso da Hillary Clinton, essa política do governo Obama. Olha, enfim, temos que deslocar os nossos investimentos para a Ásia, porque nós estamos diante de uma situação que põe em questão o fundamento de tudo que foi montado e concebido depois da Guerra Fria, que é a unipolaridade. Há um competidor estratégico. E nós estamos, então, desde enfim, o início, ou meados dos anos 10, num contexto internacional fluido, onde a política dos grandes estados, dos Estados Unidos, é informada por essa ideia de ameaça à sua hegemonia. A transição hegemônica não é claro. Enfim, não é muito claro e não acho que seja o importante. O importante é o presente. E o presente é a conformação das políticas com base nesse pressuposto de que é preciso conter. Não é preciso conter, de um lado, a Rússia, grande potência militar, a China, grande potência econômica, que desde este período, 10, 12, 14, vem fazendo investimentos importantes também, se convertendo em potência militar, inclusive nuclear.
aumentado enormemente o seu arsenal nuclear. Eu acho que, enfim, nós sabemos que a expansão da OTAN foi um elemento, digamos assim, condicionante, não foi o que determinou a decisão, enfim, russa de invadir a Ucrânia, mas foi o elemento condicionante sem o qual não haveria, enfim, a conversa seria outra. Se prevalecesse a política alemã de incorporar, de integrar a Rússia, enfim, estaríamos num outro quadro, numa situação completamente diferente. Não foi isso. Não é? Agora, não foi isso que aconteceu. A política foi de ampliar e de provocar e de isolar a Rússia. Não é? Foi essa a política. Agora, hoje, nós estamos num quadro em que o conflito com a Rússia é parte de um conflito maior que envolve a China, e que envolve a China, e a China se prepara para algo semelhante, porque na China, na sua região, problemas desta natureza existem, e os Estados Unidos estão criando na Ásia, não exatamente uma OTAN, mas arranjos securitários equivalentes. Então, vou dizer uma palavra rápida sobre o Brasil e a América Latina. O impacto dessa situação não é uma coisa do futuro. Acho que no futuro, ou seja, no futuro, o nosso presente, este ano, e logo depois, no caso da eleição do Lula, nós vamos sentir os efeitos dessa tensão mundial muito intensamente. Agora, não é de hoje. A interpretação que eu fazia já em 2014, durante a eleição da Dilma do segundo mandato, é que a polarização no Brasil e a mobilização política para derrubá-la, que assistimos logo em seguida, tinha tudo a ver com esse quadro geopolítico que estava se desenhando naquele momento, já estava se desenhado naquele momento. Bom, paro por aqui. Obrigado. Muito obrigado, Sebastião. Bom, estão abertas as inscrições. Eu vou pedir que as pessoas, preferencialmente, se inscrevam levantando a mão, mas, caso contrário, também posso ver pelo chat. Então, a primeira pessoa inscrita já é o Rosalvo, depois o Delroy e depois o List. Rosalvo, com você, liga seu microfone. Boa noite, companheiros e companheiras. Vou ser muito rápido. A primeira questão é como é que vocês veem esse fato, essa visita que os Estados Unidos fizeram à Venezuela e tentaram fazer aquela discussão do uso do petróleo e tal. É uma questão pequena, é uma questão secundária. Então, essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é, de tudo isso que vocês falaram, né, os dois palestrantes, eu queria fazer um vis-à-vis a questão das mudanças climáticas, né, que lá a ANSU a gente vai tentar discutir isso numa reunião futura. Porque os relatórios do IPCC e a discussão no mundo e as mobilizações no mundo, em que pese a guerra, etc., todo leva a uma mobilização também por exigência
aos estados de ações permanentes de combate às mudanças climáticas e o aquecimento global. Então, ou seja, isso que está acontecendo no mundo, essa guerra, tudo que vocês colocaram, secundariza a questão das mudanças climáticas. As mudanças climáticas não é um fator de desequilíbrio a ser considerado nessa reconformação do mundo pelas ações que precisam ter, por exemplo, de criação de sumidouros de carbono, de preservação dos oceanos, onde metade do oxigênio que a gente consome vem dos oceanos, etc, etc. Então, eu fico com essas duas perguntas. Obrigado. Obrigado, Rosalvo. Delruio. Bem, poucos minutos. Obrigado aos relatores, obrigado a quem organiza tudo isto. Olha, eu quero levantar dois, três problemas. A questão da moeda. A questão da moeda é importante, né? Aqui se falou do dólar, quanto tempo pode passar antes de pôr em xeque o dólar. Eu quero recordar que a Arábia Saudita está vendendo o seu petróleo na moeda chinesa. Esse é um caso que eu nunca esperaria. Existem várias reuniões na Ásia e talvez esse final de mês seja anunciada a criação da moeda asiática. E vai ter a China, vai ter a Índia, vai ter os países do AU. É uma moeda interessante, potente que nasce. Então, existe uma consciência que esta guerra é também uma guerra contra o dólar. E eu não sei quanto tempo os Estados Unidos vai conseguir manter a sua moeda tão intacta como parece hoje. Tenho minhas dúvidas. Sobre a União Europeia, minha gente, há anos e anos que o sistema eleitoral é sempre modificado na União Europeia, não existe sistema democrático, foram destruídos os parlamentos e a prova é o parlamento da União Europeia, que está em Bruxelas e Estrasburgo. Vocês acham que o parlamento brasileiro é um parlamento ruim, né? Bem, é uma maravilha perto daquele parlamento. Tanto é que este ano o prêmio de Direitos Humanos está previsto para a senhora Janine, aquela que fez o golpe na Bolívia. Aquela que fez o golpe na Bolívia. É esse o clima daquele parlamento. O companheiro que falou agora, ele levanta uma questão que não se pode esquecer, é a questão das mudanças climáticas, toda a questão ecológica é uma questão real. A União Europeia discutiu por anos e anos e anos, pressionou os países pobres a não usarem mais carvão, que tudo tinha que ser verde, que tinha que acabar com a energia nuclear. Muito bem. A União Europeia acabou de declarar, já faz 3 meses, que a energia nuclear é uma energia verde. E é de hoje a discussão que tem que reativar todas as minas de carvão que puder pelo mundo, porque o confronto com a Rússia será longo, não tem petróleo, não tem gás, então precisa do carvão. Você vê aqui também o máximo cinismo daqueles canalhas. É claro que os Estados Unidos, sobre isso, marcha feliz da vida, mas a União Europeia a Europa, é somente 400 milhões de habitantes no mar de 9 bilhões. Isto conta, porque tem novos países emergindo. Isso vai contar nos próximos anos. E a questão das alianças não me parece mais segura para os Estados Unidos. Bom, eu vou terminar por aqui falando só sobre a Ucrânia. O Estado-Maior do Exército das Forças Armadas Russas prevê o final da guerra da Ucrânia no final de maio. Não sei se isso será possível, mas mesmo que os russos consigam aquilo que querem, que é a conquista do sul, né, cortando a saída do mar da Ucrânia, indo até a Transnistria na România, mesmo que consigam isso na Moldávia, mesmo que consigam isso, essa guerra não termina. Porque essa guerra, a Europa, como foi falado, vai fazer tudo para continuar essa guerra na Ucrânia.
Então, quando eu falo dos coitadinhos dos ucranianos que os russos mal matam, eles estão preparando a Ucrânia para ser carne de massacre para os próximos decênios. Vocês que morram, pô. Vocês que morram, heroicamente. Nós vamos dando arma, todas as armas que vocês quiserem. Termina uma coisa gozada, mas é trágica. A corrida na União Europeia, nesse momento, da população para comprar pílulas de iodo. Pílulas de iodo. Essa é a proteção que a população está tentando ter contra uma eventual guerra atômica. Essa é a orientação. Compre pílula de iodo. E assim, se cair uma bomba atômica na tua cabeça, bom, você está mais ou menos protegido. E são só flashes, mas são flashes que depois... O Bruno falou muito de moeda, por exemplo. Depois a gente... Um outro momento, um outro dia, uma outra semana, a gente continua esse tipo de debate. Obrigado. Com a pílula de iodo, você morre com a tireoide funcionando, né? Bom, então... Obrigado, Del Roio. Liste com você. Bem, duas perguntas rápidas. Para o Sebastião, ele falou de guerra prolongada. Houve início de tentativas de acordo de paz, que parece que até agora não prosperaram. Bastava a Ucrânia dizer que não entra na OTAN e na União Europeia, que aceita certa autonomia das províncias separatistas, que avançaria. E isso não avançou. A pergunta é a seguinte: eu tive a impressão que não interessava ao governo da Ucrânia, aos Estados Unidos, um acordo de paz. A guerra prolongada interessaria os Estados Unidos, mas tive a impressão que não interessaria a Europa. Aí vai a pergunta para o Bruno. Eu li que a Europa seria muito penalizada com essas sanções econômicas da Rússia. Ela sofreria bastante. Eu gostaria que você explicasse como. Encerrei. Obrigado. Eu vou passar só mais uma, antes de devolver para os dois debatedores. Meu grande amigo Michelazzo. Liga seu microfone. Como vai, Granado? Gente, eu gostaria de colocar uma questão que tem me afligido muito no acompanhamento que eu tento fazer desse conflito todo, né? Eu não vou dirigir a nenhum dos dois debatedores, mas eu coloco aí até para que quem possa estar me ajudando a compreender um pouco a questão, que é a seguinte. Se na Guerra Fria a gente teve uma guerra fria, isto é, que não se esquentava ou não se esquentavam os conflitantes através das armas e tudo mais, nós estamos vendo nessa guerra agora uma outra arma que é devida ao advento da informática, da utilização das redes sociais, que é esta verborragia toda, este turbilhão, essa montanha de narrativas que se faz em torno dos acontecimentos concretos que estão acontecendo lá, nessa presença da Rússia na Ucrânia, na questão do número de mortos, na questão das pessoas que estão sendo obrigadas a largar as suas casas, os seus lares, para emigrar para os países vizinhos ali e tal. Me parece que existe, eu penso assim, que foi construída, eu estou chamando de arma por isso, me parece que foi construída uma estrutura baseada na questão da comunicação que tem funcionado realmente como uma arma, que vai muito além daqueles discursos xoxos do Zelensky, aplaudido até mesmo no Parlamento Europeu como se fosse um herói, um cara que a gente sabe que veio do sistema televisivo da Ucrânia, dos discursos também, do palavreado também xoxo do Biden.
E as babaquices, inclusive, que o Biden tem falado em função disso, quando a gente sabe que por trás da fala dele tem toda uma estrutura de Estados Unidos, de União Europeia, de OTAN, e que escondem realmente um poder armamentista muito grande. Eu pergunto, como é que a gente pode estar entendendo esta guerra de narrativas, entre aspas, como uma arma que, na época da Guerra Fria, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, a gente não conhecia. Qual é o poder dessa arma hoje, a ponto, por exemplo, da gente sintonizar as televisões brasileiras, vou falar especificamente na Globo News, que tem apresentado um nojo de jornalismo em relação a essa guerra, tão nefasto e tão antiprofissional como aquele nojo de jornalismo que nós vimos que a mesma Globo News e tudo que está em volta dela exibiram durante o período da Lava Jato. Obrigado, Michelazzo. Eu vou devolver, então, para o Bruno e para o Sebastião. Vou apenas levantar uma questão posta pelo Edilmo no chat, onde ele diz, além de tudo que foi levantado sobre o poder do dólar no comércio internacional, entendo ser um grande problema a Foreign Corrupt Practice Act, FCPA, Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, onde transações em dólar ficam submetidas às leis estadunidenses. Queria um comentário do Bruno sobre o assunto. Eu devolvo para o Bruno, a gente já está avançando bastante na hora, eu vou pedir que tanto o Bruno quanto o Sebastião sejam relativamente breves. Bruno, com você. Legal. Agradeço muito primeiro pela fala do Sebastião, uma fala excelente. Aprendi muito e pelos comentários e perguntas todos. Muito rapidamente e indo, enfim, mais diretamente àquelas perguntas que tocam na minha fala, né? Mais diretamente na minha fala. Rosalvo, as questões relativas à mudança climática são fundamentais, né? Você tem toda a razão. Eu, inclusive, tinha pensado em abordar isso na minha fala, acabei deixando de lado por uma questão de tempo, mas concordo contigo, assim, é um tema absolutamente incontornável, né? A crise da pandemia, sobretudo, mostra como a gente está vivendo uma crise que pode ser uma crise humanitária, né? Pelas razões ambientais. Então, tenho pleno acordo com você de que isso é totalmente incontornável e fico feliz de ver a centralidade que isso ganhou para o debate hoje mundialmente, né? Agora, dito isso, eu acho que a situação atual mostra, dentre outras coisas, a dificuldade para essa transição, né? A necessidade dos debates, evidentemente, mas também a dificuldade para essa transição. Quando a gente olha para o caso alemão, é o caso mais paradigmático, né? Eles não conseguem fazer essa transição rapidamente. Quando a gente olha para a demanda por petróleo no mundo, ela ainda é crescente, né? Ainda que em termos relativos ela caia, ela, em termos absolutos, a fatia vai diminuindo, né? Mas em termos absolutos ela é crescente, o que mostra que, inclusive, esse poder, né, geopolítico em torno do petróleo se mantém, né? Então, acho que, enfim, o momento mostra a necessidade do debate, né, e dessa transição, mas, ao mesmo tempo, as dificuldades em torno dela, né? Enfim, eu não sou especialista nisso, longe disso, mas eu fico com algum temor também quando eu vejo determinados tipos de debate que são feitos, né? Porque por trás dessa discussão toda, evidentemente, o que está se priorizando ao fim e ao cabo, muitas vezes, ainda é o dinamismo econômico, né? Então, enfim, uma transição que seja feita de forma mais rápida, mas que tenha um custo econômico que eu digo em termos de queda do PIB, né? Enfim, isso
enfim, não é considerado como possível, né? Quando a gente pensa na transição, só para dar um exemplo, justamente eu disse que estou fazendo uma pesquisa sobre os automóveis, né? Quando a gente pensa na política alemã hoje para o setor automotivo, ela é de transição do carro baseado em, enfim, gasolina ou diesel, para o veículo elétrico, que é ótimo, excelente, mas apesar de não ser da área, eu sei que não é um consenso sobre o fato de os veículos elétricos serem propriamente sustentáveis, porque tem toda uma questão em torno da bateria, né? Então, enfim, acho que todos concordaremos que uma discussão sobre transporte sustentável deveria ir muito mais para transporte público ou bicicleta, enfim, do que para veículos elétricos, né? O que eu estou querendo dizer é que por trás disso tudo tem também jogos de interesse, né, estratégias de negócio também das empresas para aquilo que pode aparecer como uma transição energética, mas que no fim das contas não é exatamente o que é uma mera adaptação às necessidades econômicas, né, de continuidade do business as usual, né? Então, enfim, eu fico com medo também de como essa discussão é feita, não pelos especialistas acadêmicos, né, que fazem isso seriamente, mas como isso é implementado do ponto de vista de políticas públicas, né? Del Roio, enfim, a Arábia Saudita é um evento grande, você tem toda a razão, né? Esse anúncio que foi feito recentemente de denominação e pagamento de petróleos em renminbi. Então, eu realmente não discordo disso, de que há uma alteração no sistema monetário internacional em curso. Como eu disse, não é pouco o que vem sendo feito e obtido, né, pela China do ponto de vista do uso internacional da sua moeda, mas o que eu quero dizer é que ainda está muito longe de uma substituição do dólar como moeda-chave, né? Então, eu acho que é importante separar analiticamente o que é a internacionalização do renminbi, que é um processo fantástico, eu tenho acompanhado de perto, do que é a possibilidade de o renminbi se tornar a reserva de valor global, né? E isso é o que eu digo que ainda está longe. Em 2015 e 2016, por exemplo, só para dar também um exemplo, a China fez uma mudança no mercado cambial que, ao fim e ao cabo, gerou uma especulação muito forte em torno do renminbi e uma depreciação grande do renminbi, uma fuga de capitais, e eles próprios tiveram que voltar atrás, recolocar algumas regulações na esfera financeira, enfim, que demonstram justamente que o renminbi ainda não é encarado pelos investidores internacionais como uma reserva de valor. Em situações de crise, o capital internacional foge para o dólar. 2008 é muito interessante para isso, né? Porque a crise nasceu no sistema imobiliário estadunidense de subprimes, né? De crédito subprimes, mas para onde o investidor internacional fugiu num momento de incerteza? Para os Estados Unidos, apesar de a crise ter eclodido, né, nos Estados Unidos. Então, o refúgio em cenários de incerteza continua sendo o dólar. O dólar continua sendo a moeda de reserva internacional, né? Esse é o meu ponto. O que não em nada desmerece, né, o processo de ascensão do renminbi como uma moeda internacional, como outras, né? Como a libra esterlina, como o ien japonês, até abaixo ainda, mas claro que vai galgar posições, vai alcançar o patamar, né, do ien japonês, da libra esterlina. Mas para desbancar o dólar, esse é o meu ponto, né? Isso não está no horizonte próximo, pelo menos na minha opinião. List, né? Efeitos das sanções da Rússia sobre a Europa. Para falar de forma muito breve, o efeito principal é a inflação, né? Claro que pode chegar ao limite, enfim, se houver uma sanção que pare, por exemplo, de importar gás na Alemanha, isso, enfim, vai ter impactos sociais grandes, né? Mas não chegando nesse limite, o efeito imediato é a inflação, principalmente pela energia, mas não só, né? Como eu disse também, os produtos agrícolas, né? Basicamente o trigo, o milho, e isso nos Estados Unidos, a gente já vem de uma base inflacionária maior, né? Em função do desarranjo das cadeias produtivas, mesmo nos Estados Unidos a inflação já estava rodando em torno de 7%, se eu não me engano, na Europa menos, mas na França já se está falando em algo como 3,5%, que para eles é algo grande, né? Isso no debate eleitoral lá já tem sido usado, na França, por exemplo, pelos candidatos
da direita e da esquerda, né? Mélenchon e Le Pen se unem nessa crítica ao Macron, por exemplo, ao dizer que as sanções justamente geram inflação, e não há dúvida de que isso claro, é complicado num cenário de salários congelados, né, de estagnação econômica, porque vai corroendo, né, poder de compra, evidentemente. Então, enfim, inflação é o principal efeito. Deixa eu ver o que mais. Lei de práticas de corrupção no exterior, Dilma, né? Eu confesso que eu não conheço essa lei, então não posso responder exatamente, mas, enfim, ela é só mais um exemplo, pelo que eu entendi da tua pergunta, ela é só mais um exemplo de como o fato de o dólar ser a moeda-chave traz um conjunto de benefícios, inclusive indiretos, né, para os Estados Unidos, um poder, privilégio exorbitante, tremendo, né? Então, o SWIFT, por exemplo, tem denúncias de que os Estados Unidos têm acesso a informações que outros países não têm, justamente pela sua primazia dentro do sistema SWIFT de pagamentos internacionais. Então, enfim, tem um conjunto de implicações dessa hegemonia do dólar inesgotáveis, né? E essa lei de prática de corrupção no exterior, pelo jeito, também é mais um exemplo, né? Dessa realidade. E arma de comunicação, Michelazzo, muito brevemente também. Bom, eu acho que isso não é propriamente novo também, né? Isso foi usado e é usado por regimes autoritários e é usado mesmo por regimes que se dizem democráticos, né? A gente sabe que isso na Guerra Fria foi bastante usado também nessa guerra de comunicação. E, claro, é um problema tremendo, né? Desde logo porque dificulta as nossas análises, né? A gente está aqui à distância e procurando filtrar, né, as informações. Então, é certamente uma arma que não é nova, mas que traz custos tremendos para a maneira como a gente consegue entender a situação, né? Paro por aqui. Muito obrigado, Bruno. Sebastião, com você. Liga seu microfone, Sebastião. Sebastião caiu? Microfone, professor. Não percebi que estava. Não, eu queria dizer, em relação à questão da moeda, que nós não vamos discutir, mas vamos conversar, ter oportunidade de conversar no futuro, inclusive espero com o Bruno também, que o dólar, desde 1971, é uma moeda fiduciária. Não é? Essa é a diferença entre as relações econômicas que existiam no passado, onde o equivalente geral era denominado em ouro, e, enfim, o regime financeiro, monetário e financeiro que nós temos desde o final, o último quartel o último terço, né, do século passado, que é o dólar, é o regime dólar-dólar, não tem equivalência. A fidúcia é a confiança. E os acontecimentos de hoje, Bruno, você tem toda a razão, as sanções não são novas. O novo é sancionar desta maneira uma grande potência. Isto é inédito, isto é inédito. Não é? Sequestrar as reservas de um país como a Rússia e sinalizar para a China que os 4 trilhões que ela tem em títulos americanos e tal, possam ser também expropriados, não é? De acordo com a decisão do governante, não é? Dos Estados Unidos, bom, os governantes dos seus aliados, faz uma enorme diferença. Sem dúvida, a transição, não é? O reforço do yuan, da moeda chinesa, é algo que vem acontecendo para e passo, ao longo do tempo, incrementalmente. Agora, nós não estamos vivendo um momento, enfim,
corriqueiro, nós estamos no meio de uma crise, e essa crise provoca mudanças muito grandes. Não é? Até 14, ninguém pensava em alternativa à Líbano. Não é? A guerra mudou tudo. A guerra mudou tudo. E essa guerra pode criar enfim, fracionamentos na economia, tal como ela existe hoje. A extroversão continuará existindo, haverá exportação. Agora, você pode ter um redesenho significativo. Rússia nunca será a China, eles vão comerciar e, portanto, haverá extroversão no capitalismo, mas não será o tipo que prevaleceu até o momento, e eu tendo a considerar que o dólar sai mal combalido das decisões geopolíticas que estão sendo tomadas. Não é? Eu tinha pensado em falar que uma das consequências desse presente prolongado é que, ironicamente, o que se fez para propagar, consolidar uma ordem econômica, uma ordem neoliberal, está sendo, em muitas medidas, implodidos, não é? Pelos resultados, não é? Das políticas adotadas. Isso vale também para a questão ambiental. Realmente é uma ironia da história. A Alemanha, que era o grande país, estava na vanguarda da luta ambientalista, hoje, enfim, propugna a recuperação do carvão, não é? E porque o que está hoje dando, digamos assim, a direção é a lógica não econômica nem universal, enfim, da preservação do ambiente, mas do conflito político-militar. Este é um dos elementos do presente que nós vivemos nesse momento. A respeito da guerra comercial, eu vou falar disso daqui a pouco, mas em relação à guerra comunicacional, toda razão, o Bruno, ao falar que não há nada de novo. Outro dia eu me perguntei, por acaso, qual era a altura do Napoleão, e fui na internet imaginando 1,48 m, 1,40 m. Não era, ele era alto para os padrões da época. Tinha 1,69 m, era mais alto do que o Nelson, mais alto do que o Churchill. Mas ficou assim porque a guerra de propaganda, não é? No início do século XIX, início do século XIX, envolveu caricaturas inglesas, de um caricaturista inglês que representava o Napoleão como um quase anão, não é? E, por isso, enfim, possuído por delírios de grandeza. A guerra comunicacional é um dado, não é, da guerra. A guerra inclui essa dimensão. Só que a guerra comunicacional hoje se dá de outra maneira, porque aí sim a integração é muito grande. As informações não vêm pelos jornais, estão na internet, então, e atingem, enfim, chegam no celular. Então, hoje, essa dimensão tem, provavelmente, certamente, um peso diferente, muito maior do que no passado. As negociações, sem dúvida, eu acho que o Ulisses tem toda a razão, a Europa precisa, digamos assim, de um desfecho diferente. A guerra prolongada, esse cenário catastrófico, que me parece provável, também ao Del Ruio, convém não à Ucrânia. A Ucrânia, enfim, se mola neste, enfim, nesse desfecho, não é? Enfim, é um sacrifício. Não é? Mas
é muito conveniente aos Estados Unidos, inclusive à indústria armamentista, né, enfim, americana, não só americana, mas sobretudo americana. Não é? A Alemanha, numa reviravolta, não é, instantânea, decidiu mais que duplicar o orçamento militar e encomendar, enfim, 35 aviões de, enfim, primeira linha, de caças de primeira linha, capazes de transportar ogivas nucleares, F-35, dos Estados Unidos. Então, é muito conveniente aos Estados Unidos, mas é, sobretudo, conveniente porque consagra a condição vassala da Europa. Isto interessa aos europeus? Não. Será acolhida essa situação com aplausos pelo público europeu indefinidamente? Não creio, não é certo, pelo menos. Não é? O Mélenchon, não é? Aparece depois da grande manifestação que fez ontem em Paris. Em terceiro lugar, pode ir ao segundo lugar, pode disputar com o Macron a eleição presidencial francesa, e é um político que defende uma postura completamente distinta diante do conflito na Ucrânia. Mas mesmo o Macron, e a própria Alemanha, que procura botar um pouco o pé no freio nas sanções à Rússia, não apenas, me parece, por razões econômicas, mas porque, enfim, tem histórias entrelaçadas. Na Segunda Guerra Mundial, quantos alemães perderam a vida na invasão da Rússia e quantos russos perderam a vida, 25 milhões, não é? Numa guerra que foi travada com os alemães. Então, a perspectiva da Europa é completamente diferente, e isto aparece, digamos assim, na movimentação de alguns dos governantes que procuram trabalhar no sentido de um acerto. Agora, isto vai prevalecer? Sim ou não? Eu acho que só prevalecerá enfim, na medida em que a Europa, coisa que está muito distante de se apresentar como, digamos assim, tendência forte hoje, se distanciar dos Estados Unidos. Uma das funções dessa crise, como eu já disse, é atar a Europa à política dos Estados Unidos. Acho que é isso. Não, exato, é isso. Só qualificando, na Europa existem alguns estados que, junto com os Estados Unidos, trabalham no sentido da guerra prolongada. O caso da Polônia é o mais evidente. Não é o único, mas é o mais evidente. Muito obrigado, Sebastião. Nós já estamos às 22h02. Eu vou pedir, então, para o Vicente fazer a fala de encerramento, já agradecendo muito, mas muito fortemente o Bruno, muito fortemente também o Sebastião. Vicente, com você. Reforço aí o agradecimento do Granado ao Sebastião, ao Bruno, né? E dizer que a sessão de hoje ela deixou a sensação das complexidades, né? A sensação de tendências em curso, né? E o desafio é como melhorar a nossa informação, nosso conhecimento para termos inteligência, né? Nesse vendaval, né? Eu estou falando isso porque está no horizonte o Brasil poder ter um outro posicionamento na cena internacional, né? Então, eu acho que nós, como pertencentes a esse campo, que tem essa esperança, vamos ter de estar
muito à altura de compreender, né, esse grande jogo e como definir o nosso, né? Mas muito obrigado ao Bruno, ao Sebastião e a todos vocês que participaram, e nos reencontraremos na próxima segunda-feira.